Questão número 1. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto se refere ao conceito de: Alternativa A, dispositivo de segurança. Alternativa B, condições adversas. Alternativa C, legislação de trânsito. Alternativa D, direção defensiva. Qual a resposta para a primeira questão? Dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto se refere ao conceito de: resposta correta da questão, alternativa D, direção defensiva. Direção defensiva é isso: dirigir de modo a evitar os acidentes, se antecipando no trânsito, apesar dos erros dos outros motoristas e também das condições adversas. É você ir para o trânsito e fazer a sua parte com a finalidade de preservar um trânsito melhor para todos. Isso é direção defensiva. Questão 2. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Quais são as características que um condutor deve ter para assumir um comportamento seguro no trânsito? Alternativa A, educação e saúde. Alternativa B, alegria e perícia. Alternativa C, prudência e habilidade. Alternativa D, atitude e bom humor. Qual a resposta correta para a questão número 2? Resposta correta da questão, alternativa C. Para assumir um comportamento seguro no trânsito, o condutor precisa ser prudente e habilidoso. Resposta correta da questão. Questão número 3. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são: alternativa A, transitar e programar. Alternativa B, ver e ser visto, pensar e agir. Alternativa C, corrigir, pensar e ver. Alternativa D, dirigir e pensar. Qual a resposta correta para a questão número 3? Quais são os princípios básicos de prevenção de acidentes? Resposta correta da questão, alternativa B. São princípios básicos no trânsito: ver e ser visto, pensar e agir. Questão 4. O condutor, para dirigir com segurança, deve: alternativa A, fazer revisão mensal do veículo. Alternativa B, estar atento a tudo o que acontece no trânsito. Alternativa C, calibrar os pneus do veículo diariamente. Alternativa D, dirigir apenas durante o dia. Qual a resposta correta para a questão número 4? O condutor, para dirigir com segurança no trânsito, ele deve: resposta correta da questão, alternativa B. O condutor deve estar atento a tudo o que acontece no trânsito. Questão 5. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Alternativa A é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Alternativa B é o descontrole do veículo em curvas. Alternativa C é a perda de aderência dos pneus do veículo e ocorre somente durante a chuva. Alternativa D é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista recentemente recapeada. Qual a resposta correta para a questão 5? O que é aquaplanagem
ou hidroplanagem? Resposta correta da questão, alternativa A, é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Podemos chamar de duas maneiras este fenômeno: aquaplanagem ou hidroplanagem. Perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Não é o descontrole do veículo em curvas. Resposta errada. É a perda de aderência dos pneus do veículo e ocorre somente durante a chuva. Não é somente durante a chuva, pode ser durante a chuva ou após ter chovido em locais que acumulam grande quantidade de água. Por isso, a alternativa C fica errada, não é somente durante a chuva. E por fim, a alternativa D é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista recentemente recapeada. Errada a resposta. Aquaplanagem é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada, devido ao excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus do veículo em mau estado de conservação. A aquaplanagem ocorre pela combinação desses fatores. Questão 6. O fenômeno da aquaplanagem, hidroplanagem, ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Alternativa A: alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Alternativa B: alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Média velocidade, falta de atenção e pneus em mau estado de conservação. Alternativa D: falta de atenção, pneus bons e velocidade compatível com a situação. Qual a resposta correta para a questão número 6? O fenômeno da aquaplanagem ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Resposta correta da questão, alternativa B. São fatores que ocasionam uma aquaplanagem: a alta velocidade, o excesso de água na pista e os pneus do veículo em mau estado de conservação. Não é pela falta de destreza do condutor e suspensão em mau estado, resposta errada. Não ocorre pela média velocidade ou falta de atenção, resposta errada também. E novamente falta de atenção, pneus bons e velocidade compatível com a situação. Respostas erradas na questão número 6. Reforçando, a aquaplanagem, que é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada, ela ocorre pela alta velocidade, o excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Ou seja, pneus ruins, pneus carecas, pneus que já atingiram 1,6 milímetros de profundidade dos seus sulcos e são, portanto, considerados pneus carecas, pneus ruins. Logo, é importante que o condutor mantenha os pneus do veículo em bom estado de conservação. É preciso que o veículo tenha pneus bons. O motorista, nessa situação, deve reduzir a sua velocidade com vistas à segurança e ter cuidado com poças de água. Mais uma questão sobre o assunto. Questão 7. Na pista, há acúmulo de água formando grandes poças d'água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Nesse caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, alternativa A: diminuir a velocidade, acionar o pisca-alerta, trafegando de modo a evitar as poças de água. Alternativa B: acelerar o veículo para aumentar a estabilidade. Alternativa C: procurar frear o veículo sobre as poças d'água.
E a alternativa D, diminuir a velocidade do veículo e manter-se à direita da via. Qual a sua resposta para a questão número 7? Na pista há acúmulo de água, formando grandes poças d'água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Nesse caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, o que você deve fazer? Resposta correta da questão, alternativa D. Devemos diminuir a velocidade do veículo e nos mantermos à direita da via, redobrando a nossa atenção, reduzindo a nossa velocidade, evitando, na medida do possível, essas poças de água. São atitudes corretas diante de uma situação como essa no trânsito. Alternativa A. Diminuir a velocidade, correto. Acionar o pisca-alerta. Isso deixou a resposta A errada. Quando estamos trafegando diante condições adversas do tempo, por exemplo, chuva, neblina, cerração, não é recomendado acionar o pisca-alerta. O pisca-alerta acionado numa condição adversa como esta pode confundir outros condutores e até causar acidentes. O correto nesta situação é acender o farol de luz baixa do veículo. Luz baixa do farol. Reduzir sempre a nossa velocidade, redobrar a nossa atenção, ter cuidados indispensáveis com a segurança. Logo, a alternativa A fica errada. Não é procedimento correto acionarmos o pisca-alerta com o veículo em movimento, diante condições adversas. Não devemos acelerar o veículo, resposta errada. Nesse caso, devemos reduzir a velocidade do veículo com vistas à segurança e não devemos frear o veículo sobre poças d'água. Resposta errada. E, na verdade, há questões de direção defensiva que vão citar a resposta ao contrário. O condutor deve evitar frear o veículo sobre poças d'água. Nesse caso, é uma resposta, então, correta para esse tipo de questão. Evite acionar os freios sobre poças d'água. Resposta daí, correta. Sendo assim, confirmamos a alternativa D, resposta para esta questão. Questão 8. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A. À sua frente, nos lados direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Alternativa B. À sua frente, somente porque os outros também devem ficar atentos. Alternativa C. À sua frente e pelos espelhos retrovisores. Alternativa D. Nos lados e atrás do veículo. Qual a resposta correta para a questão 8? O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Resposta correta da questão, alternativa A. Nesse caso, é a resposta mais completa para a questão. O condutor à direção de um veículo precisa ver tudo o que acontece à sua frente, nos lados do veículo direito e esquerdo e também atrás do seu veículo, observando pelos espelhos retrovisores e também, em algumas situações, até olhando para trás. Portanto, resposta correta da questão. Questão 9. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é favorável para condutores e passageiros porque evita. Alternativa A. O cometimento de infrações que geram multas. Alternativa B. O lançamento dos corpos para fora do veículo. Alternativa C. Colisão com veículos da frente. Alternativa D. Colisão com veículos de trás. Qual a resposta correta da questão
9. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é favorável para condutores e passageiros porque evita. Resposta correta da questão 9, alternativa B. Evita o lançamento dos corpos para fora do veículo. Resposta correta da questão. Questão 10. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é: alternativa A, subabdominal, alternativa B, torácico ou diagonal, alternativa C, de 3 pontos, alternativa D, pélvico ou de 2 pontas. Qual a resposta correta para a questão número 10? O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é: resposta correta da questão, alternativa C. O cinto mais seguro é o cinto de 3 pontos. Resposta correta da questão número 10. Questão número 1. Todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. O que são condições adversas aqui na primeira questão? Alternativa A. Os procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Alternativa B. Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Alternativa C. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como os freios, a direção e a suspensão. Alternativa D. As reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Qual a resposta correta para a questão número 1? Qual é o conceito de condições adversas? Resposta correta da questão, alternativa B. Condições adversas são todos os fatores ou a combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Esta é a definição de condições adversas. Todas aquelas situações que podem atrapalhar o condutor à direção do veículo e, em certos casos, aumentam os perigos no trânsito, comprometendo a segurança e até causando acidentes. Logo, todo condutor deve conhecer as condições adversas e dirigir de modo a evitá-las ou minimizá-las. Questão 2. São tipos de condições adversas. Alternativa A. Colisão, tempo, segurança e vias. Alternativa B. Luz, previsão, chuva, condutor e veículo. Alternativa C. Acidentes, trânsito, curvas, lombada e sinalização. Alternativa D. Luz, tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e condutor. Qual a resposta correta para a questão número 2? São tipos de condições adversas. Resposta correta da questão, alternativa D. São tipos de condições adversas: de luz, de tempo, de vias, de trânsito, de veículo, de carga, de passageiros e de condutor. Esses são os tipos de condições adversas que os condutores, de modo geral, enfrentam no trânsito. É preciso conhecê-las e, no trânsito, saber como proceder diante cada uma delas para evitar os perigos, evitar os riscos de acidentes. Questão 3. São condições adversas de luz. Alternativa A. Ofuscamento, chuva e noite.
Alternativa B, penumbra, sono e chuva. Alternativa C, ofuscamento, penumbra e noite. Alternativa D, condutor, iluminação e trânsito. Qual a resposta correta para a questão 3? São condições adversas de luz. Resposta correta da questão, alternativa C. São condições adversas de luz, o ofuscamento. Ofuscamento é o excesso de luz, muita iluminação. Penumbra, que é a pouca iluminação, pouca luminosidade. E noite, ausência total de luz solar. Portanto, as condições adversas de luz são ofuscamento, penumbra e noite. Questão 4. Chuva, neblina e granizo são condições adversas de alternativa A, clima, alternativa B, condutor, alternativa C, trânsito, alternativa D, tempo. Qual a resposta correta para a questão 4? Chuva, neblina e granizo são condições adversas de. Resposta correta da questão, alternativa D. São condições adversas de tempo. Questão 5. Falta de retrovisores e aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de. Alternativa A, condutor e veículo. Alternativa B, veículo e trânsito. Alternativa C, veículo e vias. Alternativa D, condutor e vias. Qual a resposta correta para a questão 5? Falta de retrovisores e aclives acentuados são, respectivamente, condições adversas de. Respectivamente quer dizer na ordem perguntada pela questão. Falta de retrovisores é uma condição adversa de veículo. Temos veículo na alternativa B e na alternativa C. Sendo assim, já eliminamos a alternativa A e a alternativa D. E depois, aclives acentuados. Aclives acentuados é uma condição adversa de vias, não é de trânsito. Logo, a resposta B fica errada. Sendo assim, gabarito alternativa C. Falta de retrovisores é uma condição adversa do veículo e aclives acentuados é uma condição adversa das vias. Resposta correta da questão. Questão 6. Penumbra é uma condição adversa de. Alternativa A, tempo. Alternativa B, condutor. Alternativa C, luz. Alternativa D, clima. Qual a resposta correta para a questão 6? Penumbra é uma condição adversa de. Resposta correta da questão, alternativa C. É uma condição adversa de luz. É a pouca iluminação. Penumbra. Questão 7. O condutor, ao dirigir com a condição adversa de penumbra, deve. Alternativa A. Redobrar a atenção e acender o farol de luz alta. Alternativa B. Reduzir a velocidade e acender as luzes do pisca-alerta. Alternativa C. Reduzir a velocidade e acender o farol de luz baixa. Alternativa D. Dirigir com cuidado e acionar a luz de posição do veículo. Qual a resposta correta para a questão 7? O condutor, ao dirigir com a condição adversa de penumbra, deve. Resposta correta da questão, alternativa C. Diante desta condição adversa, o condutor deve reduzir a sua velocidade e acender o farol de luz baixa. Ao dirigir sob penumbra, é obrigatório que o condutor mantenha o farol de luz baixa aceso. Reduza a sua velocidade e redobre a sua
atenção. Sendo assim, a alternativa A fica errada, não é farol de luz alta. A luz alta só pode ser acionada à noite, numa via não iluminada e desde que a pista esteja livre, ou seja, você não está cruzando nem seguindo nenhum tipo de veículo automotor. Alternativa B fica errada também ao final, não é pisca-alerta, resposta errada. E alternativa D, luz de posição, errada também. Portanto, ao se dirigir sob a condição adversa de penumbra, o condutor deve manter aceso o farol de luz baixa. Questão 8. São algumas condições adversas de veículo que podem causar acidentes. Qual das questões abaixo está errada? Uma questão que inverte o comando. Marque a resposta errada. Uma resposta que não é uma condição adversa de veículo. Alternativa A. Falta de espelhos retrovisores e cinto de segurança com defeito. Alternativa B. Ano, modelo do veículo e regulagem do motor. Alternativa C. Falta de equipamentos obrigatórios, limpadores de para-brisa com defeito e falta de buzina. Pneus gastos, freios desregulados e lâmpadas queimadas. Qual a resposta correta para a questão 8? São algumas condições adversas de veículo que podem causar acidentes. Qual das questões abaixo está errada? Resposta correta da questão, alternativa B. Não são condições adversas do veículo que podem causar acidentes. O seu ano de fabricação, o seu modelo e a regulagem do motor. Não são condições adversas do veículo que podem causar acidentes. Logo, alternativa B, resposta da questão 8. E nas outras alternativas, nós temos condições adversas do veículo que podem causar acidentes. Então, vale a pena estudá-las para responder também perguntas do Detran. São condições adversas do veículo: falta de espelhos retrovisores, cinto de segurança com defeito, falta de equipamentos obrigatórios, limpador de para-brisa com defeito, falta de buzina, pneus gastos, freios desregulados e lâmpadas queimadas. São todos exemplos de condições adversas do veículo que podem causar acidentes. Questão 9. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de: alternativa A, vias; alternativa B, condutor; alternativa C, trânsito; alternativa D, rodovias. Qual a resposta correta para a questão 9? Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de: resposta correta da questão, alternativa C. São condições adversas de trânsito. Questão 10. Sono e feriado são, respectivamente, condições adversas de: alternativa A, via e condutor; alternativa B, condutor e tempo; alternativa C, condutor e trânsito; alternativa D, trânsito e condutor. Qual a resposta correta para a questão 10? Sono e feriado são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, condições adversas de: resposta correta da questão, alternativa C. Sono é uma condição adversa de condutor e feriado é uma condição adversa de trânsito, nessa ordem perguntada pela questão. Resposta correta, alternativa C.